Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não saia agora. Essa palavra foi preparada para o que você está vivendo hoje. Escute. Escute com atenção, 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que encaminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Escreva nos comentários o nome de alguém que precisa dessa oração. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não saia agora. Essa palavra foi preparada para o que você está vivendo hoje. Escute. Escute com atenção, Provérbios 16, 9. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que encaminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou você, escreva amém. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não pule este vídeo. Deus separou essa mensagem exata para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção, 1 João 4, 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que encaminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Coloque nos comentários o nome de uma pessoa que precisa dessa palavra. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não ignore este vídeo. Há uma palavra certa para o seu coração, agora. Escute. Escute com atenção, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que encaminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia.
Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou você, escreva amém. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não pule este vídeo. Deus separou essa mensagem exata para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção, 1 João 4, 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra quem caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Coloque nos comentários o nome de uma pessoa que precisa dessa palavra. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não ignore este vídeo. Há uma palavra certa para o seu coração, agora. Escute. Escute com atenção, João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra quem caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Deixe seu amém nos comentários agora. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não saia agora. Essa palavra foi preparada para o que você está vivendo hoje. Escute. Escute com atenção, Mateus 5, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra quem caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Escreva nos comentários o nome de alguém que precisa dessa oração. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não saia agora. Essa palavra foi preparada para o que você está vivendo hoje. Escute. Escute com atenção, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra quem caminha conosco, em cada passo.
Ore comigo. Senhor, obrigado por tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou você, escreva amém. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não ignore este vídeo. Há uma palavra certa para o seu coração, agora. Escute. Escute com atenção, João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Comente o nome de quem você quer ver abençoado, e ore conosco. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não ignore este vídeo. Há uma palavra certa para o seu coração, agora. Escute. Escute com atenção, Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Deixe seu amém nos comentários agora. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não pule este vídeo. Deus separou essa mensagem exata para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção, Salmos 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Coloque nos comentários o nome de uma pessoa que precisa dessa palavra. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não ignore este vídeo. Há uma palavra certa para o seu coração, agora. Escute. Escute com atenção, Salmos 139, 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida.
e Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Comente amém se você crê nessa palavra. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não ignore este vídeo. Há uma palavra certa para o seu coração, agora. Escute. Escute com atenção, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Comente o nome de quem você quer ver abençoado, e ore conosco. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não saia agora. Essa palavra foi preparada para o que você está vivendo hoje. Escute. Escute com atenção, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou você, escreva amém. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Fique até o fim. Deus separou esta mensagem para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção, Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Deixe o nome de quem você ama nos comentários, para orarmos juntos. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Fique até o fim. Deus separou esta mensagem para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias,
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Comente eu creio e receba essa bênção. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Fique até o fim. Deus separou esta mensagem para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Deixe o nome de quem você ama nos comentários, para orarmos juntos. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não saia agora. Essa palavra foi preparada para o que você está vivendo hoje. Escute. Escute com atenção, Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Deixe seu amém nos comentários agora. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não pule este vídeo. Deus separou essa mensagem exata para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção, Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Coloque nos comentários o nome de uma pessoa que precisa dessa palavra. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não ignore este vídeo. Há uma palavra certa para o seu coração, agora. Escute.
Escute com atenção, Salmos 121, 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra quem caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Deixe seu amém nos comentários agora. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não pule este vídeo. Deus separou essa mensagem exata para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção, Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra quem caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Coloque nos comentários o nome de uma pessoa que precisa dessa palavra. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Fique até o fim. Deus separou esta mensagem para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção, 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra quem caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Digite eu creio nos comentários. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Fique até o fim. Deus separou esta mensagem para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção, Salmos 91, 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra quem caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Deixe o nome de quem você ama nos comentários, para orarmos juntos. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento.
Deixe o coração quieto. Não ignore este vídeo. Há uma palavra certa para o seu coração, agora. Escute. Escute com atenção, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra quem caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou você, escreva amém. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não ignore este vídeo. Há uma palavra certa para o seu coração, agora. Escute. Escute com atenção, Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra quem caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Comente o nome de quem você quer ver abençoado, e ore conosco. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Fique até o fim. Deus separou esta mensagem para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra quem caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Digite eu creio nos comentários. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não pule este vídeo. Deus separou essa mensagem exata para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção, Salmos 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra quem caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém.
Coloque nos comentários o nome de uma pessoa que precisa dessa palavra. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não saia agora. Essa palavra foi preparada para o que você está vivendo hoje. Escute. Escute com atenção. 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Comente amém se você crê nessa palavra. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não saia agora. Essa palavra foi preparada para o que você está vivendo hoje. Escute. Escute com atenção. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Escreva nos comentários o nome de alguém que precisa dessa oração. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não pule este vídeo. Deus separou essa mensagem exata para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Digite eu creio nos comentários. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não pule este vídeo. Deus separou essa mensagem exata para o seu momento atual. Escute. Escute com atenção. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por Tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança.
e guie os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Coloque nos comentários o nome de uma pessoa que precisa dessa palavra. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não ignore este vídeo. Há uma palavra certa para o seu coração, agora. Escute. Escute com atenção, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Deixe seu amém nos comentários agora. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não ignore este vídeo. Há uma palavra certa para o seu coração, agora. Escute. Escute com atenção, Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Comente o nome de quem você quer ver abençoado, e ore conosco. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não ignore este vídeo. Há uma palavra certa para o seu coração, agora. Escute. Escute com atenção, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor, obrigado por tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou você, escreva amém. Deus te abençoe. Respire fundo, por um momento. Deixe o coração quieto. Não saia agora. Essa palavra foi preparada para o que você está vivendo hoje. Escute. Escute com atenção, João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Guarde essa verdade no coração. Deus ainda fala. Ele ainda cuida. E Ele ainda restaura. A fé não remove toda dificuldade, mas nos lembra que caminha conosco, em cada passo. Ore comigo. Senhor,
Obrigado por tua palavra. Fortalece a minha fé. Renova a minha esperança. E guia os meus passos, neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Escreva nos comentários o nome de alguém que precisa dessa oração. Deus te abençoe.